Eu queria também complementar informando que hoje, no jornal Valor Econômico, o ex-ministro do Planejamento, Antônio Candir, escreveu um artigo dizendo que o crescimento do país, baseado no quarteto, consumo, importação, crédito farto e gasto corrente, se esgotou apesar da insistência inexplicável do governo em distribuir remédios inadequados para a economia. Segundo o ex-ministro, análises sérias de especialistas mostram claramente que a situação fiscal do país é muito mais delicada do que os alquimistas da contabilidade criativa governamental querem nos vender. Enquanto isso, a União patina nas transferências de recursos para estados e municípios. A excessiva burocracia para os repasses de dinheiro público continua como barreira ao bom andamento das administrações de governadores e prefeitos. Segundo o Tesouro Nacional, as transferências voluntárias da União para os estados e municípios somaram 11 bilhões e 900 milhões de reais em 2012. O valor ainda está aquém do necessário. Só no caso do Ministério das Cidades, as demandas para projetos de mobilidade urbana somam atualmente 35 bilhões e 500 milhões de reais, considerando as contrapartidas de prefeitos e governadores. Estados com situação fiscal regularizada demoram, às vezes, 5 meses ou mais para saírem do cadastro de inadimplência do governo federal. Isso é uma clara questão de gestão. Mesmo com documentação em dia e contratos devidamente assinados, as transferências financeiras emperram, dificultando a implementação de projetos de infraestrutura e de melhorias nas cidades. E o que demora, senador Oliveira, o que demora custa caro, custa muito mais caro, o que não é feito na hora. Assim, eu peço a gentileza do senhor presidente desta sessão, senador Aloysio Nunes Ferreira, a transcrição nos anais do Senado do editorial de hoje do jornal Estado de São Paulo, intitulado O Preço da Demagogia, cuja cópia repassarei à mesa. A economia também não está tão aquecida quanto se imaginava. A classe média aumentou o nível de endividamento, e isso é muito perigoso, forçando mudanças no comportamento de consumo. Em reportagem publicada hoje no jornal, o Estado de São Paulo, o nível recorde de endividamento das famílias fez cair o número de passageiros nos aeroportos no primeiro semestre deste ano. E aí já veio o governo socorrer as companhias aéreas, à nossa custa. No ano passado, a economia expandiu quase 1% e as companhias aéreas tiveram no mesmo período um crescimento de 6%. Com o desempenho atual da economia, o setor aéreo não deve crescer quase nada, segundo os especialistas. As dificuldades de gestão superam as questões econômicas. Foi o que foi falado aqui no aparte que eu recebi do caro colega tocantinense, do senador também que falou, senador Cacildo Maldani. No campo social, as perdas são incalculáveis. Hoje, inclusive, o corpo do comandante e aposentado do Fundo Aeros, Carlos César Giuru, foi sepultado no cemitério Getsemane, em São Paulo. É mais um trabalhador do setor aéreo que deixa os familiares sem ver resolvida a questão previdenciária com a União, que se arrasta há mais de 7 anos. Outro aposentado, vítima do faleio do Fundo Aeros, Varney Liberato, de Minas Gerais, que vive em Muriaé, entrou hoje em contato por telefone com o meu gabinete, manifestando, veja só que lógica, contrariedade ao perdão das dívidas de países africanos, senador Aloysio Nunes Ferreira, enquanto persiste o drama dos aposentados brasileiros que não podem sequer acessar os recursos da aposentadoria. Veja só, é contraditório isso. Tiveram dinheiro para entregar para governos com uma séria atitude com provas cabais de corrupção, declarado internacionalmente. Então, quer dizer, 2 pesos e 2 medidas. E essas pessoas que pagaram, contribuíram e por falha do Estado, da Secretaria de Aposentadoria Complementar, acabaram agora estando na miséria, vivendo na miséria, recebendo apenas 8% do que deveriam. Na avaliação desse aposentado que ligou o Varney Liberato, o governo é contraditório ao perdoar dívidas do Congo, Sudão e Gabão, sem resolver as demandas básicas sociais, como a dos aposentados do Fundo Aéreos. E poderíamos aqui enumerar tantas outras. É preciso, portanto, que o poder público cumpra os compromissos assumidos, resultando em políticas transformadoras à realidade dos eleitores e da sociedade brasileira. A revisão dos vetos que causam danos à sociedade e ao plano de desenvolvimento de nossa economia é uma atitude necessária que essa Casa precisa adotar. Queria, por fim, aproveitando esses 4 minutos que me restam,
meu caro presidente, a secura de Brasília já está fazendo esse efeito sobre todos nós. Eu queria fazer um registro sobre o jornal Correio Brasiliense de hoje, que traz uma matéria, já publicada ontem, de o preço de uma passagem aérea ter sido cobrada do governo federal o dobro do preço. Uma passagem aérea de classe executiva para Nova York, para a Secretaria de Políticas para as Mulheres, deveria ter custado R$ 12.677,31. E essa passagem custou aos cofres públicos R$ 24.882 de reais, R$ 24.800,82. Isso é, de novo, uma situação que revela uma falta de controle. Aliás, o Tribunal de Contas da União já havia levantado essas questões. Eu queria até cumprimentar a iniciativa da ministra Miriam Belchior, do Ministério do Planejamento, por ter tomado uma iniciativa de estabelecer um controle. Ora, hoje, com os sistemas de informática, você podendo acessar diretamente pela internet o custo dessas passagens, com meia dúzia de pessoas, funcionários do próprio governo, do próprio Ministério, poderia emitir esses bilhetes sem a necessária contratação de empresas para fazer esse serviço. Então, eu queria dizer que o jornal Correio Brasiliense prestou um bom serviço para mostrar que a questão da gestão está em toda parte, nas questões até que parecem menos importantes, mas que a soma disso representam muito em relação ao que a sociedade está esperando de todos nós. E, por fim, mas não menos importante, gostaria também que fosse transcrito nos anais de hoje, do Senado Federal, o senador, o editorial do jornal Correio Brasiliense, cujo título é Licenciamento Inoportuno, tratando da incrível decisão do Conselho Nacional de Trânsito que obrigava o emplacamento de tratores e máquinas agrícolas. Ora, como sabe bem Vossa Excelência, de um Estado agrícola é mais ou menos querer criar mais um problema para o produtor. Quer dizer, emplacar a máquina, e se você fizer um cálculo de quantos acidentes acontecem com esses veículos, vai ver que são muito poucos acidentes que acontecem com máquinas agrícolas. E, no entanto, cria-se aí um licenciamento para tratores do sistema Renavan que atingia produtores rurais. Eu queria até dizer que o ministro Aguinaldo Ribeiro me telefonou dizendo que o CONTRAN prorrogou até o final deste ano a vigência desta portaria do Conselho. Mas nós vamos ter que, por lei, acabar com essa exigência, porque isso é uma exigência do Código Nacional de Trânsito. Só que vamos ter que, por lei, também alterar, porque o que estava fazendo o CONTRAN era cumprir uma determinação que está no Código. Então, temos que mexer no Código de Trânsito para evitar mais um peso, uma oneração e uma burocracia que custa dinheiro sobre os produtores rurais na compra de uma máquina agrícola que precisa ser emplacada. Um trator, especialmente tratores e máquinas agrícolas. Então, eu solicito a transcrição nos anais do editorial Correio Brasiliense, licenciamento inoportuno. Muito obrigado, senhor presidente.